Olá, queridos, graça e paz, amados do meu coração, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Wagner Aprígio e em instantes ouviremos uma palavra extremamente bíblica para abençoar a sua vida. Antes, eu gostaria de te fazer um convite super especial. Primeiramente, se inscreva em nosso canal, depois curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé e não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, ouça mais uma mensagem de fé para transformar sua história em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Encarecidamente eu te convido a abrir tua Bíblia em Mateus 24, por favor. Usaremos os versículos 12 e 13. Mateus 24, versículos 12 e 13. Quem contou, diga amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Gente, que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Senhor, fale conosco, abre a porta da tua palavra para nós, descortine os olhos de nosso coração e nos direcione a viver tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, versículo 12. Palavras de Jesus. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Novamente, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga graças a Deus. Amém. Queridos irmãos, estas lindas e pertinentes palavras foram proferidas pelo nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. São palavras dele. Ele disse isso. Jesus disse: com o aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Esta é uma perícope, ou seja, um trecho, uma passagem que o Senhor Jesus retrata, ensina e aponta para uma comunicação escatológica, ou seja, ele está falando de assuntos que tratam das coisas do fim, que apontam para os últimos acontecimentos, quando chegar o grande dia do Senhor. É um texto muito importante, é um texto do qual precisamos ter esta noção. Escute bem. No início do capítulo 24, você pode conferir depois versículo 3, os discípulos fizeram 3 perguntas imprescindíveis para Jesus. 3 perguntas em um só. Eles perguntaram o seguinte, no versículo 3: Senhor, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta. E qual será o sinal da tua vinda? Segunda pergunta. E qual será o sinal do fim dos tempos? Os discípulos estavam perguntando sobre o tempo do fim. Como seria? Quais seriam os sinais da segunda vinda de Cristo Jesus? Após a pergunta, o nosso mestre, ele responde de forma magistral e ele discorre sobre o assunto. No capítulo 24 e 25, ele vai falando sobre a questão do fim dos dias, do fim do tempo do fim. Escute bem, olhem para cá. Este é um assunto pertinente para os nossos dias.
O mesmo interesse que os discípulos tiveram lá, nós precisamos ter aqui. Senhor, dize-nos, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda? E qual o sinal do fim dos tempos? Precisamos saber sobre isso. Veja bem, irmãos, veja bem. Quem está aqui, diga amém. Amém. Hoje o negócio precisa ser mais entendido e observado por mim e por você. Desta narrativa de Mateus 24 sobre o tempo do fim, nós podemos detalhar de forma minuciosa que todas as palavras de Jesus são maravilhosas, sim ou não? São. Agora, quando o Senhor nesta semana, falando comigo através desta passagem, ministrando ao meu coração, o nosso amigo Espírito Santo, ele trouxe um despertar, um alerta muito urgente para que eu pudesse ministrar esta mensagem hoje. O que ecoa aqui dentro de mim para transmitir a mensagem para esta noite é o seguinte: Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Você observa que os discípulos perguntam sobre o sinal, o fim dos tempos, como será, e dentro da resposta, Jesus disse o seguinte, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Isso é tão forte que o tema da mensagem é exatamente este: o amor de muitos esfriará. Esta é a triste realidade que aponta para o tempo do fim. É uma das tristes realidades que apontam para o tempo do fim. O amor de muitos esfriará. Eu quero pedir que controlasse as crianças, me ajudassem, tá bom? Por favor, para a gente não perder aqui o foco. O amor de muitos esfriará. Olhem para cá, aperte o cinto e vamos fazer algumas perguntas e vamos ter algumas respostas sobre esta triste realidade que Cristo disse. É uma realidade, mas é triste, porém é uma realidade. Ele disse que o amor de muitos esfriará. Amém. Irmãos, quando nós lemos esta passagem, este texto, este trecho, a primeira coisa que o Espírito Santo me disse foi: estamos correndo risco. O risco que estamos correndo é que o amor pode se esfriar. Este é o risco que corremos quando vai se abreviando, vai se chegando o fim dos dias. O amor de muitos esfriará. Eu queria que você observasse comigo o seguinte: primeiro, quais são os fatores causais que fazem ou que faz o amor se esfriar de nosso coração? Quais são os fatores causais, os fatores que contribuem para que o amor se esfrie do seu coração? Jesus falou sobre eles e eu quero te mostrar aqui. Jesus, no capítulo 24, ele fala que nesse fim dos dias, chegando ao fim de tudo, aproximando-se o fim dos tempos, Jesus diz: vai ter enganos, falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, escândalos, traições, ódios, falsos profetas, martírios, aumento da maldade e tantos outros.
Você pode conferir em casa, ler Mateus 24, que Jesus fala de tudo isso e muito mais. Será que nós não estamos diante de enganos? Será que nós não estamos vendo tanto falsos cristos surgindo? Será que você não está percebendo guerras, rumores de guerras? Só assistir jornal todo dia. Todo dia temos guerras e rumores de guerras. Fome. Você sabe quantas milhões de pessoas morrem por fome no mundo? Pestes. Doenças calamitosas, enfermidades. Covid-19. Pastor, é o fim? Jesus disse, é o princípio do. É o princípio do. Terremotos. Alguém fala, sempre existiu terremoto, mas não como neste século. Pode estudar. Antissemitismo, cada vez mais aumenta. Antissemitismo, preconceito, discriminação contra o povo judeu e a sua cultura. O quanto o Israel continua sendo perseguido, cada dia mais arduamente. Será que Jesus estava errado ou será que tudo isso tem se cumprido? Escândalos! Quantas pessoas largando a igreja por causa de escândalos? Mas Jesus disse que ai daquele pelo qual vem o escândalo. Jesus disse que é inevitável que não aconteça. Escândalos acontecem, mas Cristo disse, ai daquele pelo qual o escândalo vem. Cada um vai prestar contas ao Senhor. Traições. Querido e amado irmão, quantas traições conjugais. Vivemos um tempo de imoralidade exacerbada, flor da pele, adultério, fornicação, tudo quanto é tipo de porneia, imoralidade. Estamos vendo tudo isso, sim ou não? Sim, ódio. E só abrindo parênteses, traições conjugais, espirituais, ministeriais, tudo. Ódio. Existem pessoas que estão sendo dominadas pelo ódio todo dia. Você não pode chamar alguém de bonito no trânsito, porque eles podem tacar um ferro em nossa cabeça. As pessoas hoje estão vivendo, ruminando, mergulhado no ódio. O tempo todo é ódio. Se prega ódio, o crente quer pregar ódio. Eu não posso concordar com tal hábito ou com tal postura. Direito meu. Eu não concordo com muita coisa que o mundo está ensinando. Mas eu não odeio as pessoas que praticam tal coisa. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, é contra potestades e principados que dominam pessoas nas trevas e no mal. Falsos profetas, quantos você já ouviu falar? Não vou nem comentar. Martírios. Irmãos, dá uma olhadinha em um site chamado Porta Aberta, sobre missões. Quantos cristãos são mortos, punidos, martirizados, pastores e suas famílias queimados vivos, trancados em containers. Sabe por quê? Porque simplesmente prega o evangelho. Se para nós está de boa hoje no Brasil, pregar no Brasil, já está apertando o Brasil, tá? Já estão apertando o Brasil já. Mas ainda pregamos, o Estado é laico. Mentira. É laico para viver a baderna que eles querem, mas não é laico para aceitar o evangelho de Cristo. Talvez vão até me cancelar depois a mensagem. Vou falar, meu irmão. Como voz profética, precisamos então nos atentar. O aumento da maldade, meu irmão. Aumento da maldade. Você consegue discernir o que é a maldade à flor da pele? Eu não consigo mais. Porque quando eu pensava que eu tinha visto a pior reportagem do mundo, no outro dia vem uma outra pior do que aquela que eu vi e assisti. Eu não consigo. Você consegue discernir, colocar na balança qual é a pior maldade? Eu não consigo. Só aumenta. Se você pegar o jornal,
assistir um jornal sobre notícias, sobre criminalidade, você, se pudesse torcer esse jornal, ele escorreria sangue, porque é o que dá ibope. As pessoas que não estão fazendo maldade, mas gostam de ver as maldades, gostam de assistir as maldades. E as pessoas que falam, esse bandido merece a morte, ou seja, você está dizendo a seguinte coisa: esse bandido que fez isso, se ele me conhecesse, ele ia ver que eu sou pior que ele, eu mataria, eu esganaria ele. A maldade tomou o seu coração também. Precisa morrer, porque a maldade tomou o seu coração. E por isso Jesus diz, a oração é: nos livra do mal, porque teu é o reino. Nos livrar do mal é nos livrar com que outros nos façam maldade, e nos livrar com que a maldade não tome o nosso coração. Porque às vezes as coisas estão ficando cada vez piores, que a gente também se torna mal em nosso julgamento, em nosso juízo. Jesus disse: aquele que condenar será condenado. O perigo que corremos é que os sinais estão aí. E a outra coisa que a Bíblia diz, Jesus diz: o amor de muitos, diga assim, muitos, esfriará. Preste atenção, eu até separei, destaquei. Existe uma Bíblia NASB, uma versão da Bíblia para o inglês. Ela sobre esse versículo está escrito dessa forma: o amor da maioria das pessoas esfriará. Essa versão eu acho bem interessante. Jesus está falando que o perigo iminente que encontramos aqui é que o amor da maioria das pessoas esfriará. Ele não disse da metade, ele não disse de alguns, ele não falou da minoria, ele falou que o amor da maioria esfriará. Aí eu preciso me alertar. Aí eu preciso acender o alerta, porque isso é sério. Ele diz que o amor da maioria, de quase todos, esfriará. Isso pode estar ocorrendo com você agora, porque a maioria. Cristo está dizendo que nós temos que tomar cuidado, porque podemos estar no grupo desta maioria, que se deixaram se esfriar no amor de Cristo Jesus. Se o fogo do Espírito não queima mais teu coração, você está caminhando para este grupo da maioria que está se esfriando. Se seu amor por Cristo está cada dia se esgotando, se o seu desejo pelas Escrituras, pela presença de Deus, não é mais tão fervoroso como antes, é porque você está caminhando para o grupo da maioria que está se esfriando. É perigoso. Ele falou que muitos, ou a maioria, se esfriarão. Para ser mais claro, 3 vezes em Mateus 24, Jesus fala sobre muitos. No versículo 5 e 10, Jesus disse: muitos serão enganados, sempre usando o termo muitos, não poucos. Muitos serão enganados. No versículo 11, Jesus diz: muitos ficarão escandalizados. Você percebe comigo, se atenta comigo, que Mateus 24 é uma narrativa escatológica apontando para o tempo do fim. E Jesus está falando categoricamente que temos que tomar cuidado, porque existe o perigo de sermos estes muitos que se esfriarão, que serão enganados e que ficarão escandalizados.
Jesus falou de muitos e não poucos. Precisamos ter, diga comigo, cuidado. Cuidado. Apocalipse 2, versículo 2 ao 5. O Senhor Jesus deixou uma palavra para a igreja de Éfeso. Confira comigo o que Jesus disse a tal igreja, que cabe para nós também neste dia. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, falsos profetas. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Para um pouquinho aí. Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso. Ele diz que essa igreja tinha algumas qualidades. Eles perseveravam, eles tinham discernimento para não serem enganados pelos falsos apóstolos, profetas. Essa igreja trabalhava arduamente, mas Jesus disse: olha, vocês estão fazendo quase tudo muito bem. Eu só tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Cristo está dizendo que podemos correr o risco de estar pregando, cantando, dançando, evangelizando, ofertando, dizimando, mas sem amor. Cristo está dizendo que estamos correndo o risco de trabalharmos como igreja, mas não ser igreja. Cristo está falando do perigo iminente que está prestes a acontecer, onde nós talvez estamos vindo nos cultos, mas não cultuamos. Estamos cantando louvores, mas não adorando. Este é o risco iminente, porque o amor de muitos esfriará. Esfriará. Como fazer para voltar a trabalhar com amor e não como robô, pastor? Versículo seguinte, Cris, por favor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Como voltar para o primeiro amor? Lembrar onde você caiu. Quem precisa recuperar a boa memória do evangelho é você. Você sabe as experiências que você teve, eu não. Eu sei as minhas, não as suas. Lembre-se, traga a memória onde você caiu. Quando nós chegamos em casa, da rua, chegamos em casa, aí você bate a mão no bolso, carteira. O que você pensa? O que vem à mente? Onde eu fui pela última vez? Se você bate no seu coração e sente que o amor está se esfriando ou quase não existe mais amor, por favor, diga ao Espírito Santo, eu preciso trazer à memória onde eu parei, onde eu caí, onde eu desanimei, onde eu apostatei da fé, onde eu larguei o primeiro amor. Você precisa cair na real. O filho pródigo, diz a Bíblia, que o filho pródigo caiu em si. Caiu em si. E o que ele trouxe na lembrança? A casa do meu pai. Lá até os empregados são melhores do que eu. Ele lembra onde ele caiu. Ele lembra o dia que ele se rebelou e disse: pai, eu vou embora. Pai, eu não quero mais nada. Ele lembra. Lembra onde caiu. Segundo, arrependa-se, muda de mente, mude de direção, mude de postura, se arrependa e volta a praticar as primeiras obras.
e volte a servir como antes, e volte a adorar como antes, e volta como um filho pródigo, volta e diz: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia, 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 aleluia. É tempo de voltar, para que nós não estejamos no grupo dos muitos que se esfriam na fé. Segunda visão que eu tenho desse texto, e transporto para os dias de hoje, para os nossos dias. A primeira foi que estamos correndo perigo, sim. A segunda é que precisamos conhecer a segurança que temos. O perigo que corremos e agora a segurança que temos quando olhamos para o texto. O texto mostra uma parte alerta, olha, toma cuidado, mas o texto também nos diz bem assim: mas se você caminhar do jeito que deve caminhar, fique seguro, fique tranquilo, fique firme. Vamos olhar a segurança que Jesus nos mostra nesse texto para aqueles que querem caminhar até o fim. Lemos comigo o versículo 13. Versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta expressão nos traz segurança. Segurança constante, sólida, inabalável. Esta expressão de Cristo me diz e nos ensina que não precisamos estar no grupo dos que se esfriam. Nós podemos estar no grupo daqueles que perseveram até o fim. Entende? Sempre foi, ainda é e sempre será uma questão de escolha. Eu quero aqui então agora destacar e grifar algumas palavras sobre a segurança que temos em Cristo. Primeira palavra: perseverar. Jesus fala aqui, aquele que perseverar, escute bem, perseverar, mostrar resistência, suportar até o fim, aguentar firme, pacientemente. O Senhor, Ele disse, vai ser assim, falsos profetas, falsos cristos, antissemitismo, escândalos. Vai ser assim, o aumento da maldade, guerras, rumores de guerra, vai ser assim. Ele diz: filho, se prepare porque não vai ser fácil. Mas Cristo também diz: se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Jesus não é aquele autor que traz só terror à mente dos ouvintes e leitores. Jesus é aquele que mostra os pontos negativos, os horrores que estão prestes a acontecer ou já estão acontecendo, mas Jesus, Ele nos dá uma palavra de esperança dizendo: se você perseverar até o fim, será salvo. Perseverar até o fim é suportar até a última gota do seu esforço. Perseverar até o fim é aguentar firmemente, pacientemente. Perseverar até o fim é você ir até o seu último limite. Eu te faço uma pergunta: você já foi até o limite por Cristo? No trabalho o patrão fala assim: olha, tem que fechar os resultados, fim do mês. O patrão começa: vamos embora, pressão o tempo todo. E você diz: eu tenho que sair mais tarde. Não vai dar para poder ir no culto hoje, o negócio está complicado. Eu preciso fechar a meta. Eu preciso. Você já tentou dar o seu limite para Cristo?
Os nossos senhores humanos dizem: eu quero o seu limite. Hoje não vai sair 5h59. Hoje vai sair 6 horas em ponto. Limite. Jesus disse que se você for até o limite das suas forças, por Ele, você será salvo. Outra palavra que preciso destacar nessa mensagem: fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Fim no grego é telos. Telos significa o fim da vida ou de uma era. Até o limite, novamente. Ser contínuo com Cristo até o fim. Até o fim. Jesus nos chama para caminhar até o fim. Jesus não está chamando para a mim e a você para ser crente até onde dá, até onde der, até onde for possível, não. Jesus está nos chamando para caminhar com Ele até o fim. Mas nós estamos vivendo um tempo que fim para nós, sabe qual é o nosso fim? É quando acaba minha paciência, é meu fim. É quando pisam no meu calo, é meu fim. É quando me contrariam, é meu fim. O fim para nós é quando nós determinamos esse fim. Mas o fim para Jesus é telos, é até o fim da sua vida, até o fim dessa era. Você precisa perseverar até o limite, até o fim. Jesus disse: até o fim. Em Daniel, no último capítulo de Daniel, o Senhor disse a Daniel: Daniel, quanto a você, vai até o fim. Com Deus não tem esse negócio de até o meio, até 44 segundos do segundo tempo. Não! Com Deus é até o fim, até o justo juiz apitar e falar: acabou, você venceu em Cristo Jesus. Deixa o grande juiz dar o último apito. Aleluia. Você já viu? Eu vou colocar a Copa do Mundo. Quando o Brasil jogava alguma coisa, chegava às finais. Aí estava 1-0 até 45. E a torcida ali louca: o Brasil vai vencer a Copa do Mundo. E toda hora os jogadores falam para o juiz: juiz, seu juiz, acabou. Não é assim que os jogadores falam? Acabou, acabou, acabou. Aí o juiz vai: não, continua, mais um. Aí vai, mais um. Aí acabou, mais um. Quando o juiz pega a bola e aponta para o meio, jogadores, torcida, o negócio é fogos, é loucura. Porque quando o juiz dá o último apito, o campeão comemora e celebra como nunca. É até o fim. Deixa o justo juiz dar o último apito. Enquanto o último juiz não apitar o último lance, você continua. É como um técnico de futebol diz para o seu atleta: vai até o fim. Quando eu jogava, os meus treinadores diziam: não, vai até o fim, Wagner, corre até o fim, vai. E eu estou cansado dele: vai, eu corria até o fim. Jesus está dizendo para você essa noite: vai até o fim. Senhor, mas a bola vai sair, mas dá o seu último gás, vai até o fim. Você precisa ir até o fim. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode estar naquele grupo, naquela turma que diz: o amor já se esfriou mesmo, não tem o que fazer. Não, você talvez está cansado. Você talvez está se sentindo fadigado, está se sentindo pressionado. Mas você diz: é o último gás, é até o fim, é até o fim. Vai até o fim. Última palavra da frase, da expressão de Jesus. Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que é constante, que não desiste, aquele que vai até o fim, até a última gota da vida, será salvo.
Essa palavra salvo no original quer dizer preservado do perigo, resgatado da destruição, colocado em segurança divina. Jesus está falando: se você for até o fim, você será preservado do perigo, você será resgatado da destruição eterna, você será colocado em divina segurança, se você for até o fim. Quem vai até o fim tem recompensa de Deus, filho. Escute bem: aqueles que caminham pela metade sempre contarão histórias pela metade. Muitas vezes você entrou em uma empresa para trabalhar e no meio do caminho você desistiu. Não foi por causa de Deus, você mesmo bateu na telha e desistiu do seu trabalho, da sua empresa. E até hoje você fica: será que eu iria bem? Será que eu ia avançar? Sabe por quê? Você nunca vai ter uma história toda para contar sobre isso, porque você não terminou o que começou. Ah, meu Deus, termine a história e veja o resultado. Cristo diz: se você terminar, se você acabar a carreira, guardar a fé, será salvo, será poupado da destruição, será colocado em um lugar seguro, divino. Mas tem que ir até o fim. Mas tem que ir até o fim. Rick Warren, escritor americano, pastor também, ele disse uma frase que eu guardei com carinho em meu coração. O Dr. Rick disse o seguinte: suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios da sua vida. A sua mais íntima experiência de adoração a Deus ocorrerão no dia mais sombrio da sua vida. No dia que disseram para Jó: todo o seu bem material se perdeu e seus filhos também morreram. Jó se levantou, diz a Bíblia, adorou o Senhor, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó nunca adorou como aquele dia. Paulo e Silas na prisão, sendo punidos pela perseguição aos cristãos. À meia-noite, ensanguentados, com o corpo certamente cortado pelas correntes e chicotes. Diz a Bíblia que eles adoraram e cantaram um hino ao Senhor. Essas adorações são tão fortes que até hoje nós lemos e nos arrepiamos. Um dia uma senhora nova convertida chamou o pastor e perguntou: pastor, eu vou sair da igreja. O pastor disse: por que você vai sair? Ela disse: pastor, eu entrei na igreja e as coisas parecem que piorou. É muita guerra, pastor. Parece que o inimigo se levantou de uma forma e eu não estou suportando mais. O pastor disse assim: minha filha, sabe por que isso acontece? Sabe por que você está sentindo muita dor nesses primeiros dias da sua caminhada? É porque no dia que você recebeu Jesus como Salvador, Ele te arrancou das garras do falso leão. Quando Ele te puxou, veio com algumas feridas, alguns arranhões, e isso dura um tempo para secar. O pastor continuou dizendo: minha filha, quais são os dias que as estrelas mais brilham? Nos dias que as noites são claras ou no dia das noites mais escuras? Ela disse: pastor, o dia que eu mais consigo contemplar as estrelas é quando as noites estão mais escuras. É no fim do túnel da sua vida. É no último gás da sua história.
aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor de muitos esfriará. Nós precisamos perseverar até o fim. Quem vai até o fim aí, aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.